Este vídeo é um resumo do curso de interpretação bíblica que eu ofereço. Quando a gente vai para os princípios fundamentais da interpretação bíblica, lembrando que o meu objetivo sempre é levar o aluno a compreender que interpretar a Bíblia vai exigir método, que é o caminho, uma reverência ao texto. Você precisa trazer a sua mente, o seu coração e colocar diante do texto de Deus, que é a palavra dele. Desta forma, você vai ter reverência não à palavra em si, que está no papel, mas o Deus da palavra. E, sobretudo, a responsabilidade, não apenas intelectual, mas, sobretudo, espiritual. Porque nós temos o livre exame das Escrituras, porém, não podemos fazer uma livre interpretação dela. Dito isto, a gente pode se reportar, por exemplo, ao texto de Jeremias, que vai servir como exemplo do primeiro princípio que fala sobre o contexto histórico. Mas antes, vamos deixar a par que vamos analisar quatro princípios: contexto histórico, unidades literárias, comparação de traduções e palavras e gênero literário. Já disse que a interpretação bíblica é necessário compreender. Compreender é um processo corretamente o que Deus comunicou através das Escrituras. Não é as nossas impressões a respeito do texto, mas realmente o que o texto nos diz, levando em consideração que a Bíblia foi escrita em outros idiomas, no caso grego, hebraico e uma porção em aramaico, em outros contextos históricos totalmente diferentes do nosso. Nós que vivemos no presente século, o chamado século XXI, e ainda tem diversos gêneros literários. Por isso, precisamos apresentar princípios para quê? Para evitar erros. Porque um texto fora do contexto se torna um pretexto. E as pessoas têm dito muitas coisas em nome de Deus, quando na verdade, quando você volta-se para o texto, não diz absolutamente nada daquilo que está sendo enunciado ou dito. Aí a gente vai aprender que interpretar mal a Bíblia não é apenas um erro intelectual, pode se tornar um erro espiritual. Agora, a pergunta que a gente pode fazer como provocação: por que existem tantas interpretações diferentes da Bíblia? A pessoa apresenta um versículo ou um parágrafo e cada um oferece um tipo diferenciado de interpretação. Será que todas elas estão certas? Todas as interpretações? Será que realmente Deus intencionou dizer várias coisas através de um único recorte, ou seja, aquele parágrafo que contém uma unidade de pensamento? A minha resposta é um sonoro não. Primeiro que o texto bíblico, ele não é polissêmico, isto é, tem vários sentidos. O texto bíblico tem um só sentido. E a gente precisa adotar um método para descobrir qual foi a intenção do autor. A intenção autoral tem que ser descoberta através desse método, através de mecanismos, de técnicas de interpretação, a fim de compreendermos adequadamente o que realmente nos diz o texto bíblico. Mas por que há tantas interpretações diferentes da Bíblia? A resposta esperada, sem dúvida alguma, é a seguinte: falta de método. E se você vai para a Bíblia Sagrada tentando alegorizá-la, querendo espiritualizar as coisas de forma equivocada, o que é um erro grosseiro, acredite, você vai redundar em erro e vai construir uma teologia fundamentada numa falácia ou em várias falácias. Daí a necessidade de nós adotarmos o primeiro princípio, que é o contexto histórico, e vamos oferecer alguns exemplos bíblicos. O primeiro princípio é observar o contexto histórico em que o texto foi escrito. Você deve perguntar, fazer perguntas ao texto, perguntas adequadas. Quem escreveu? Capítulo 29.
No versículo 1, ora, são estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restavam dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor levara cativos de Jerusalém para Babilônia. Quando você faz a leitura do verso de número 1, já começa a se situar historicamente falando, ou contextualmente. Mas você precisa perguntar para quem escreveu, em que situação, qual é a questão ou a circunstância da escrita. Sabe por causa de quê? Um texto bíblico não pode jamais significar hoje algo que nunca significou para os primeiros ouvintes. A Bíblia foi escrita, numa referência a esses livros, essas cartas, para tais pessoas, mas nós nos beneficiamos das Escrituras Sagradas. Mas a gente não pode ignorar os leitores ou ouvintes primários, porque foram dirigidas de uma forma direta a eles e não a nós. A priori, a eles. A posteriores, aí sim a gente já começa a se beneficiar daquilo que foi devidamente registrado na palavra de Deus. E antes de perguntar o que o texto significa para nós, a fim de que possamos fazer uma aplicação, precisamos perguntar o que ele significou para eles. E vamos ao primeiro exemplo. Jeremias 29, a gente leu apenas o versículo 1, mas o versículo 11 é o que vai ser projetado e trabalhado de uma forma que você venha ter como um exemplo. Pois, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Texto lindo, bonito, texto da palavra de Deus. Mas acontece que a Bíblia não pode ser feita a leitura de maneira o quê? Fragmentada, porque este versículo, conforme nós concebemos, se encontra dentro de um texto e de um contexto. Aquelas perguntas, quem escreveu, para quem escreveu, em que situação, em qual circunstância, tudo isto nos ajuda a entender o versículo de número 11, quando nós lemos as coisas. O contexto histórico é o seguinte: Israel estava em que local? Estava no exílio na Babilônia. E Deus fala à nação. Deus não falou a indivíduos isoladamente. Era promessa de restauração após 70 anos. Vocês estão aí, foram, e vocês vão ficar na Babilônia durante 70 anos, diz o Senhor. Mas tem uma coisa boa: eu vou restaurar o povo. Como? Detalhe: vocês que estão aí devem gozar da terra, viver da melhor maneira possível, porque vocês não vão voltar. Mas a boa notícia é que, como eu vou restaurar, os seus filhos, os seus netos, enfim, os seus descendentes voltarão. Mas vocês que foram e estão aí, não vão voltar em hipótese alguma. Aproveita o máximo aí, porque esta é a circunstância histórica, é o contexto histórico. E quando a gente analisa esse texto e ouve falar, qual é o erro comum? Lembra que eu disse que foi uma palavra de Deus à nação, ao povo de Israel? A gente começa a achar que a palavra é só para mim, ou para aquela pessoa, ou alguém preterida. Nada disto. Não se dirige, necessariamente a indivíduos e somente a eles. Pelo contrário, é a toda a nação. Aí nós entendemos que não podemos usar como uma promessa individual automática de prosperidade. Olha que coisa bonita, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aí a pessoa viu só?
Deus está falando comigo, é uma promessa automática de prosperidade, porque é um plano de paz e não de mal, para me dar um futuro, para eu ter uma esperança, que coisa boa. Mas é um erro grosseiro, tal interpretação. É um erro comum, no sentido de ser frequente. Por quê? Aqui está dizendo, dentro desse contexto, que Deus é fiel mesmo em tempos difíceis. A aplicação correta não é aquela que é uma promessa individual. O plano de paz e não de mal se refere a restaurar o povo de Israel que estava até então no cativeiro e trazê-lo novamente para Jerusalém, para aquela região da Palestina, mas com um diferencial, como eu disse agora há pouco. Somente os descendentes daqueles que foram que retornariam. Que coisa boa saber que haveria restauração. Não foi o fim da nação de Israel, mas quem foi morreria em terra estrangeira. Temos um outro texto que podemos apresentar, se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 14. Eu vou ler o Coríntios, capítulo 11, 14, mas você precisa entender que é necessário sempre fazer a leitura de todo o capítulo, enfim, às vezes de mais de um capítulo e assim por diante, de acordo com a necessidade. Mas no versículo 14 diz assim, a respeito do cabelo comprido. Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido é para ele uma desonra? Como assim? Como é que a gente vai entender isto aqui? Paulo fala sobre o cabelo comprido para homens. Qual é o contexto? Lembra do contexto histórico? Vamos analisá-lo? Na cultura grega, associava cabelo comprido ou cabelo longo, ou cabelo masculino, à imoralidade. Na cultura grega. Então era imoral deixar o cabelo comprido para os homens naquela época. Desta maneira, você percebe que a preocupação do apóstolo Paulo ela era relacionada ao testemunho cultural. Porque se um crente convertido ao cristianismo, isto é, a Cristo Jesus, ele que vivera até então com cabelo comprido, se ele mantivesse, daria um mau testemunho perante a cultura grega. Dessa forma, ele precisava então adotar um princípio eterno, que é válido para todas as pessoas, não a respeito do cabelo em si, mas para todas as coisas, um princípio de ordem e testemunho cristão. Alguém vai dizer assim: beber vinho não é pecado. A Bíblia não diz categoricamente que é pecado. Mas eu, Gustavo Luiz, não bebo, porque a cultura do meu país é totalmente diferente de uma cultura onde a pessoa acorda e já toma uma taça de vinho. Ou ainda da época que o vinho era essencial. Teve um período da história medieval que se fazia muito uso da bebida, uma referência à cerveja. E todo mundo, de uma forma geral, bebia cerveja. Mas por causa de quê? Porque a água potável era tão escassa, era tão escassa. Não tinha todas aquelas condições de tratar a água naquele contexto onde a higiene não era, vou dizer, sequer é, trabalhada, tratada nesse quesito higiene. E havia muita poluição, não havia aquele cuidado com isso, com aquilo outro. E ingerir cerveja
era um líquido, naturalmente, acabava sendo algo essencial para a própria sobrevivência daquele vilarejo, por exemplo. Então, é comum o uso da cerveja. Ah, porque no Brasil, então, eu vou ter que beber cerveja como crente em Jesus? Não, eu não bebo cerveja, não bebo vinho. O ano tem 365 dias. 366 se for o ano bissexto. Eu passo 365 dias sem beber cerveja e vinho. Aí só porque caiu no ano bissexto, coincidiu de ser Natal, em casa, diante de alguns amigos, parentes, eu vou beber vinho e cerveja? Não estou taxando como pecado, mas culturalmente falando, vai impactar de forma negativa no meu testemunho. Eu não bebo, porque eu tenho que pensar no meu próximo. Se eu afirmar que vinho é pecado, Jesus transformou água em vinho, não necessariamente em suco de uva. Eu estaria dizendo que o meu Senhor e Deus teria cometido pecado, coisa que ele não fez. Mas acontece que a gente precisa considerar essa questão relacionada à cultura, à época de então, entre outras coisas. Paulo fala do cabelo comprido para homens, naquele contexto, que havia associação do cabelo comprido ao longo dos homens com a imoralidade. E a preocupação era justamente o testemunho cultural. E esse princípio eterno de ordem e testemunho cristão tem que ser evocado sempre, porque nós nos tornamos habitação do Espírito Santo para sermos testemunhos de Jesus, não para sermos associados com pessoas mundanas, pessoas que não têm compromisso com Deus. E em nome de Jesus e por causa dele, muitas vezes a gente vai abrir mão de certas coisas, até mesmo culturalmente aceitável, não partindo para a polêmica rasteira. Eu, Gustavo Luiz, vou completar 40, 50 anos, eu estou com 49, portanto, eu não tenho uma tatuagem sequer. Isso não me torna melhor nem pior do que ninguém que a tenha o que queira fazer, mas eu não tenho. Eu nunca coloquei piercing, nunca coloquei brinco. Não estou julgando as pessoas que fazem o uso do brinco, no caso os homens, os piercing, alargador na orelha, etc e tal. Eu não tenho esse costume. Eu não fiz nenhum desse procedimento, não usei esse expediente, mas a minha preocupação não foi a minha vontade, porque teve época como jovenzinho que eu, poxa vida, botar brinco não tem nada a ver, eu até gostaria, tal, 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 mas ia impactar negativamente no meu testemunho diante das funções ou cargos que eu já estava exercendo. Independente de não ser pecado, não estou taxando como pecado, tá ok? Eu me vejo livre. E eu entendo que todas as coisas me são permitidas. Eu sou livre em Cristo Jesus, mas para mim não é conveniente, não convém realmente. E eu vivo de uma forma muito tranquila. Um princípio que a gente pode observar do contexto histórico é em Apocalipse agora, no capítulo de número 3, Apocalipse 3, no versículo 16. Olha só o que nos diz o verso 16. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Disse quem? Disse o Senhor Jesus. Mas a gente precisa compreender o contexto histórico. Laodiceia tinha água quente de Hierápolis, tinha água fria de Colossos e água morna chegando na cidade. E Jesus vai usar a ilustração local, ou seja, essa realidade local, para ilustrar. Se você fosse numa fonte ou num local que tivesse água morna, como viajante, você ia usufruir daquela água morna
ou térmica para banho, é até relaxante, não é verdade? Agora, se você tivesse numa outra fonte, havia água fria com a sua utilidade. Você poderia beber água fria. Você não vai beber água morna ou água quente. Uma água térmica você não vai beber. Água morna tampouco. Mas a água morna, embora ela tenha a sua função, ela não é apropriada para você beber, o viajante beber, para ingerir. Porque se você ingerir uma água morna, vai causar ânsia. É por isso que Jesus fala: vomitar-te-ei da minha boca. Tem gente que fala assim: você é um crente frio, você não é um crente, ou você é um crente morno, você é um crente, não é, você não é crente quente. Mas quando a pessoa fala crente frio, é de uma forma pejorativa, mas não tem nenhuma associação com esse texto, porque aqui o texto diz, ó, porque és morno e não és quente nem frio, o frio e o quente, naquele caso específico ali dito por Jesus, era algo, vou dizer assim, aproveitável. Já a água morna, vomitar-te-ei da minha boca, ou seja, não poderia ser consumida, ingerida. Aí, neste caso, o frio e o quente são aspectos positivos, mas as pessoas invertem, porque ignoram o texto e contexto e, às vezes, traz ilustrações realmente desprovidas de uma fundamentação escriturística. Mas nós temos aqui Jesus usando uma realidade para mostrar mostrar algo, para ilustrar. Nós temos ainda Mateus capítulo 5, Mateus 5, no versículo de número 41. Note bem que neste verso vai dizer assim: e se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. Como assim? O contexto é da lei romana. A lei romana permitia que soldados obrigassem civis a carregar uma carga por milha, por uma milha. O soldado romano, aquele grupo de soldados, viam alguns civis, havia a necessidade de transportar algo que é apreendido ou não, e obrigavam os civis, os pobres coitados, a carregar por uma milha. Mas Jesus, ele ensina a responder com graça e com generosidade, de modo que interpretar sem contexto é como ler uma carta alheia começando pelo meio da página. A aplicação é que, antes de interpretar um texto, pergunte: quem escreveu? Para quem? Quando? Por quê? São princípios essenciais que precisam ser adotados quando a gente começa a tratar do primeiro princípio visto agora, princípio do contexto histórico. Este é o primeiro. Teremos mais outros três. O próximo será a identificação das unidades literárias, que você possa acompanhar com atenção, mas também conferindo os textos que forem apresentados como exemplos a partir da sua própria Bíblia. Mas leia sempre o texto e contexto. Não fique no meio do caminho. Não fique apenas com essas explicações. Vai e confere na sua Bíblia, faça seus apontamentos, suas anotações, porque desta maneira você vai estar fazendo uma verificação do seu aprendizado, mas também indo além daquilo que eu estou solicitando, daquilo que eu espero de você, porque a gente precisa fazer com que haja leitores e intérpretes da Bíblia responsáveis e que você possa fazer parte desse grupo seleto. Não seleto porque são privilegiados, mas porque entenderam a grande responsabilidade de ler, interpretar e, por sua vez, aplicar a palavra de Deus.